Pegue a sua revista e abra, por favor, na lição de número 4. Hoje, 25 de abril de 2021, nós vamos estudar a lição que tem o tema Dons de Poder. No 3, você pode falar isso, por favor? 1, 2, 3. Dons de poder. O textuário diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Meus irmãos, a história da igreja é uma história de pregação de poder de Deus. A história da igreja é uma história de pregação de poder de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz que a palavra da pregação que ele trazia não consistia em palavras de conhecimento humano, ele está escrevendo para uma geração em Corinto que valorizava a sabedoria humana. E Paulo, ele vai valorizar a sabedoria de Deus. Paulo fala sobre esta sabedoria do alto. E eu quero aproveitar, enquanto nós estamos aqui, falando acerca da sabedoria humana, que o apóstolo Tiago, no capítulo 1 e o verso 5, diz que aquele que não tem sabedoria deve pedir a Deus, que Ele dá deliberadamente a quem pedir. Se você quer a sabedoria de Deus, você precisa pedir. E no mesmo livro, na mesma carta do apóstolo Tiago, no capítulo 3, dos versículos 13 ao versículo de número 18, o apóstolo fala sobre esta sabedoria, e o apóstolo Paulo falando sobre a sabedoria divina, que está sobre a sabedoria humana, nós podemos fazer aqui rapidamente uma comparação entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. No que se baseia a sabedoria humana e no que se baseia a sabedoria de Deus. A sabedoria humana, ela está baseada num conhecimento parcial, é terreno. A sabedoria divina é um conhecimento infinito, é ilimitada. A sabedoria divina, ela é celeste. A sabedoria humana produz orgulho, produz soberba. A sabedoria divina produz humildade. A sabedoria humana produz inveja. A sabedoria divina produz consideração pelos outros. A sabedoria humana produz ambição e ela é egoísta. A sabedoria divina, ela é imparcial. A sabedoria de Deus trata a todos de igual maneira. Ninguém é melhor do que ninguém. A sabedoria humana produz desordem. A sabedoria divina é pacífica. Promove paz, promove ordem, não promove divisão. A sabedoria humana, ela não é espiritual. A sabedoria humana é diabólica, é terrena, é animal. Tem aspectos bons da sabedoria humana? Tem. Nós raciocinamos, nós pensamos, nós decidimos, mas não é essa. A sabedoria humana que os homens buscam e que Paulo trata, está falando disso. Ela é animal, ela é terrena, ela é diabólica. Mas a sabedoria divina, ela não é isso tudo. Ela é misericordiosa, ela é cheia de graça, ela é cheia de virtudes. A sabedoria humana produz toda sorte de práticas ruins. A sabedoria divina é cheia de bom fruto. E o apóstolo Paulo diz que sua pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé deles não se apoiasse em sabedoria dos homens, nem a nossa, mas no poder de Deus. Por que Paulo fala no poder de Deus? Bom, nós sabemos que o apóstolo Paulo é o maior intérprete do Evangelho de Jesus.
É um dos maiores intérpretes do Evangelho de Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo, doutrinando a igreja aos romanos, a igreja que está em Roma, ele escreve aos romanos no capítulo 1 e o verso 16, falando sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? Porque ele diz lá no final de 1 Coríntios 2, que nós lemos aqui no texto áureo, que o Evangelho, ele é o poder de Deus. E o apóstolo Paulo diz em Romanos 1,16, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu disse que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Paulo, ele não se envergonha do Evangelho por causa da natureza do Evangelho, por causa do poder do Evangelho. Ele não se envergonha do Evangelho por causa do propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho é para salvar as pessoas. Ele não se envergonha do Evangelho por causa da exigência do Evangelho, porque a pessoa que não crê, ela não será salva. Então há uma exigência por parte de Deus e precisa ter uma pressa por nossa parte para pregar o Evangelho, para que as pessoas sejam salvas. E Paulo não se envergonhava do Evangelho de Jesus por causa da manifestação da justiça que o Evangelho tem, que Deus mostra. Por quê? Porque na cruz Deus manifesta justiça e Deus manifesta amor. Como eu sei disso? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode louvar a Deus por essa verdade? E a verdade prática nos diz assim: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demonstram a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. O batismo no Espírito Santo, ele abre a porta para os dons. O batismo no Espírito Santo, ele abre a porta para os dons. E há uma exigência bíblica, quando o apóstolo Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, do capítulo 12, o versículo 31, e depois uma mesma referência no capítulo 14, o verso 1, ele está dizendo que nós devemos buscar com zelo os dons. Nós devemos buscar com zelo os dons espirituais. A nossa leitura bíblica em classe está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, o versículo 4, depois do versículo 9 ao 11. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há outro pelo mesmo Espírito a fé. E há outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E há outro a operação de maravilhas. E há outro a profecia. E há outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Querido Deus, nós te louvamos, bendizemos o Senhor por tudo que aconteceu até aqui. Agora é momento de fazermos o comentário sobre esse assunto tão poderoso, tão extraordinário. Nós contamos com a ajuda e a direção do Teu Espírito Santo. Seja glorificado em tudo que vai acontecer aqui, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos, assentados, por favor. A nossa introdução tem uma fala muito importante aqui, claro que dentro do contexto geral dessa introdução, mas eu quero destacar que o Senhor Jesus, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Jesus, Ele não mudou, e os dons espirituais e os dons ministeriais, eles são para a igreja. Os dons espirituais e os dons ministeriais, eles são para a igreja. Para quê? Para promover o engrandecimento do reino de Deus, para promover a edificação do reino de Deus, para promover uma edificação pessoal. Nós somos edificados por causa da manifestação do Espírito Santo através dos dons no meio da igreja. Mas por quê que nós não vemos determinadas manifestações do Espírito Santo através dos dons espirituais que a Bíblia ensina?
porque hoje nós vamos estudar 3 dons. Nós vamos estudar o dom da fé, nós vamos estudar o dom de curar, e nós vamos estudar o dom de operação de maravilhas ou milagres, se você preferir. Então, são 3 dons que hoje nós vamos analisar a partir da palavra do Senhor. Mas o que está acontecendo muitas vezes do porquê não acontece a manifestação desses dons? Você vai ver que o comentarista, ele expressa isso, questionando nós como igreja de Cristo. E ele coloca aqui, dizendo o seguinte: será a falta de conhecimento a respeito do assunto? Particularmente eu penso que sim. Particularmente eu penso que é uma falta de ensino doutrinário, ensino bíblico em relação a esse assunto. Penso eu que pode ser um dos fatores. O segundo pode ser o mau uso em relação a esses dons que nós podemos ver também em nossa lição. Então, podem ser esses 2 fatores? Podem ser, porque uma pessoa, quando não conhece aquilo que está proposto para ela fazer, como é que ela vai desenvolver algo que ela não sabe? Como é que ela vai buscar algo que ela não sabe? Porque dom da fé é para ser buscado. Você entendeu? O dom da fé é para ser pedido a Deus. Mas como é que acontece o dom da fé se eu nunca vi? Você precisa conhecer o dom da fé. Como é que você vai ver dons de curar se você não sabe o que é isso? Como é que acontece os dons de curar no nosso meio? Como é que acontece o dom de operação de maravilhas e de milagres no nosso meio? Se daqui a pouco eu não vejo, eu não sei como é que é, não me apresentaram isso daí, eu posso ter isso? Pode. Você pode buscar, você pode pedir. A Bíblia manda nós buscarmos os dons espirituais. É uma ordem da Bíblia para nós. Depois do batismo no Espírito Santo, eu repito, é uma ordem para a igreja buscar os melhores dons. É nossa missão fazer isso. Então, nós temos que buscar os dons espirituais na oração. Nós precisamos orar e pedir a Deus: Deus, manifesta em mim isso. Manifesta em mim o dom da fé. Manifesta em mim o dom de curar. Eu quero ver o Senhor através da minha vida curando pessoas. Manifesta em mim o dom de operação de milagres. Nós precisamos orar a Deus. Então, eles são necessários para a vida da igreja. Esses dons são muito importantes para a existência da igreja. Então, nós vamos começar a analisar o ponto 1, o dom da fé. Dom da fé não é a fé no sentido prático da palavra. É fé como dom. Agora, nós vamos desenvolver um pensamento em relação a isso, porém, antes, nós temos que analisar à luz da Bíblia o que significa fé. Porque fé, que nós vamos analisar no seu significado, é uma coisa, mas fé como dom é outra coisa. Então, o que significa fé à luz da palavra de Deus? Abra sua Bíblia em Hebreus, o capítulo de número 11, e o versículo de número 1. Hebreus, capítulo 11, e o versículo 1. O que é fé? O escritor aos Hebreus diz: fé é a certeza. Uma definição de fé é certeza. Você tem certeza do que eu estou falando aqui? Para receber o que está preparado para ti através do que eu estou falando, você tem certeza? Você tem fé para receber o que vai vir para a tua vida daqui a pouquinho? Fé é certeza. Eu tenho certeza do que está escrito aqui. Eu não tenho dúvidas. Fé para mim é certeza. Eu estou certo, eu estou convicto, eu tenho plena convicção de que o que está escrito aqui
é verdade. Fé é a certeza do quê? De coisas que se esperam. Você está esperando o arrebatamento da igreja? Você está certo disso? Eu estou. A vinda de Jesus é tão certa como eu e você hoje aqui. Eu tenho certeza, eu estou vendo você. Eu não estou vendo o arrebatamento com os meus olhos naturais, mas a fé determina dentro de mim que Jesus vai voltar. Fé é certeza, diz o escritor, das coisas que se esperam. Vou te dar um segundo exemplo de coisas que nós esperamos. Tem pelo menos uns 15. Nós esperamos novos céus e nova terra. Nós estamos esperando isso acontecer. Nós estamos esperando acontecer o toque da trombeta. Nós ainda não ouvimos porque não aconteceu, mas ele vai acontecer. Eu tenho certeza porque eu estou esperando. E o escritor ainda diz que fé é convicção. Fé é convicção. Esta convicção se apoia na certeza. A nossa convicção, ela deve estar apoiada na certeza sobre estas coisas reveladas na palavra de Deus. E a Bíblia diz que nós temos a convicção de fatos que se não veem. Já que falei o exemplo do arrebatamento da igreja, eu tenho, como você tem, a certeza que os mortos em Cristo, eles serão ressuscitados. Isso é uma certeza, isto é uma convicção. Então, fé é isso. E pela fé, diz a Bíblia, os homens da galeria da fé obtiveram bom testemunho. Então, debaixo desse conceito de fé, desta interpretação de fé, com esta iluminação que temos no nosso entendimento, pelo Espírito Santo de Deus, do que é fé, em Hebreus capítulo 11, o verso 1, nós podemos ver a partir disso os testemunhos que desenrolam a fé na vida de homens extraordinários do Antigo Testamento. Se você está com a Bíblia aberta em Hebreus, você vai ver que pela fé, nós não vimos, mas pela fé, nós entendemos que o universo foi criado. Eu creio assim, é assim que você crê? É pela fé. Deus disse, Deus disse, Deus disse, Deus disse, Deus disse, e foi acontecendo. Assim Deus fez, e é assim que eu creio. E se fosse de outra forma, eu ia crer do mesmo jeito. Fé traz essa certeza. Os antigos obtiveram bom testemunho, e pela fé, no versículo 3 diz que nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Se Deus disse, está dito. Eu vou dizer uma coisa aqui, se Deus liberar uma palavra a meu respeito, a teu respeito, não tem para ninguém. Se Deus liberar uma palavra sobre a nossa vida, ela vai se cumprir, porque a palavra de Deus tem um poder extraordinário de cumprimento na nossa vida. Então o texto diz que nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir de coisas que não aparecem. O mundo foi criado do nada, e nós do quase nada, porque pó é quase nada. Ele cria o mundo do nada, do bara e do barro, da terra, do quase nada, ele cria eu e você. Deus tem um poder criador de coisas. Ele cria o que quer e mantém do jeito que quer. Preserva do jeito que Ele quer, porque Ele é poderoso tanto para criar como para manter. Eu creio assim, eu vejo assim, eu tenho esta certeza, eu tenho essa convicção, eu vejo assim. Você pode adorar o nome do Senhor por essas verdades. Então a fé traz essa definição. No subponto 2, nós temos a fé como dom. A fé como dom. Nós temos na linha dos estudos teológicos, bíblicos, e entendemos que existe uma fé natural. Todos os seres humanos têm fé natural.
independente de crer ou não em Deus. Todos têm fé natural. Mas a fé bíblica, a fé salvífica, por exemplo, não. Isso é só a igreja que tem. Eu disse que a fé bíblica, a fé salvífica, a fé como dom, quem tem é só eu e você. O mundo não tem essa fé. Nós temos uma fé em um nível mais elevado. Você vai ver na lição, no subponto 2, que distingue, tem uma palavra que distingue fé, fé e fé, e dá os exemplos de fé. Mas eu quero usar, em vez de distingue, níveis de fé. Por quê? Porque Jesus um dia disse: homem de pequena, mulher, grande é a tua, níveis de fé. Então existem níveis de fé à luz da palavra de Deus. Então, a fé como dom, ela não é a fé que nós recebemos quando fomos regenerados. Quando que eu fui regenerado? Eu fui regenerado quando eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Então o Espírito Santo entrou em mim e começa agora, a partir do processo dessa regeneração, uma mudança na minha vida. Eu estou regenerado. Eu fui transformado interiormente pelo poder da palavra, porque para mim ser salvo, eu tenho que ouvir a palavra. Eu preciso ouvir a palavra. A fé salvífica, ela não vem senão pela pregação do Evangelho. Abra sua Bíblia em Romanos. Vamos lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Texto muito conhecido, muito usado e também muito estudado por nós, a família da fé. O que é a fé salvífica? A fé salvífica é aquela que nós recebemos por intermédio da pregação do Evangelho. Eu não entendi ainda. Eu ouço a mensagem do Evangelho e eu creio. Eu passo a crer. Isto é fé salvífica. Então, a partir do verso 8, o apóstolo Paulo diz: porque se diz, a palavra está longe ou perto de ti? A palavra está perto ou longe de ti? O que diz o texto? Eu vou pedir, por favor, você olhe para a Bíblia, Romanos capítulo 10 e o verso 8. Porém, que se diz, a palavra está junto. A minha versão diz perto de ti. A palavra está tão perto de ti que você tem que entender que agora ela está entrando aos teus ouvidos e penetrando a tua alma. Ela está aí, ó. A palavra de Deus está aí, ela acaba de entrar aos teus ouvidos. O apóstolo Paulo diz: a palavra de Deus está perto de ti, na tua e no teu. Isto é a palavra que nós pregamos. Eu tenho a palavra no coração e eu tenho a palavra na boca, por isso eu prego, por isso eu ensino. Logo, eu tenho fé salvífica. Se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor, em teu coração crês que Deus estou dentre os mortos, serás? Eu sou salvo por causa da pregação do Evangelho. Eu sou salvo por causa da pregação da palavra, do Evangelho. No versículo 10, o apóstolo Paulo diz: porque com o coração se crê, para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da... Uma pessoa pode perder a salvação, em um aspecto simples, por 30 centímetros. Não entendi. A palavra entra nos meus ouvidos e eu preciso confessá-la pela minha boca. Isso dá quase 30 centímetros. Em relação a coração, se com o coração você crê, coração, e com a boca você confessar, dá quase 30 centímetros. Se uma pessoa entende lá no coração que a palavra é a palavra de Deus, mas pelos 30 centímetros, chegando à altura da boca e com a boca, ela não confessar, ela não será salva. Isso é fé salvífica. Então eu sou salvo pela determinação dessa fé, que determina quando eu digo que eu sou salvo pelo fator crer. Eu creio e ponto final. Eu creio e acabou.
Então esta é a fé salvífica, não é fé comum. Essa é a fé salvífica. Agora, existe na Bíblia a fé como fruto, que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, verso 22. Essa é fé como fruto. Como é que essa se desenvolve? Essa se desenvolve na comunhão. A minha fé como fruto determina esta comunhão diária, esta comunhão em culto, esta comunhão em casa, esta comunhão por onde eu andar, ela vai desenvolver comunhão por causa dessa fé como fruto. Vejam que, nesse aspecto, se nós usarmos a palavra distingue, ela é um outro nível. Então nós temos o nível comum, o nível salvífico e o nível como fruto. Mas a fé como dom não é comum, não é salvífica e não é como fruto. A fé como dom, ela é uma capacidade do Espírito Santo que ele concede ao crente para realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida. E nós já vamos ver isso, e eu vou explicar detalhadamente, com textos, passagens bíblicas para você entender bem, mas não é aqui no subponto 2. O subponto 3, nós temos exemplos bíblicos, de dom da fé. Um exemplo bíblico do dom da fé. E aqui eu quero usar exatamente o que o escritor, o comentarista, coloca, que é o Moisés. Para isso, você precisa, como eu, abrir a sua Bíblia lá no livro de Êxodo capítulo de número 14. Nós vamos analisar a fé como dom no exemplo de um homem do Antigo Testamento. Mas fé como dom no Antigo Testamento, fé como dom não é na listagem do Novo Testamento? Você pensa que Deus está limitado, restrito a tempo para agir, para fazer o que Ele quer? Não. Ele age no tempo que quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer, através de quem Ele quiser. Então nós temos um exemplo bíblico de Moisés, o legislador do Antigo Testamento, o pastor da nação de Israel, o pastor do povo hebreu. E lá em Êxodo 14, verso 13 e verso 14, nós vamos ver essa manifestação do dom como fé de forma sobrenatural na vida do Moisés. O que o dom da fé faz? Atenção. O que o dom da fé faz? O dom da fé, ele tem uma capacidade que é do Espírito a fazer o ser humano na terra, nós crentes, a termos uma visão antecipada e detalhada dos fatos que vão acontecer, que naturalmente eu não estou enxergando. Você entendeu? Diz amém, senão eu repito. Eu posso repetir se você não entendeu. Esse dom faz com que nós, crentes, sejamos capacitados a termos uma visão antecipada do que ainda nem aconteceu. E como? De maneira detalhada. Quem é que faz isso? Só Deus faz isso. Porque o Moisés está diante de uma situação, ele não sabe o que fazer, e ele não sabe o que está por acontecer, mas algo grandioso vai acontecer diante dos olhos de Moisés e do povo hebreu, mas ele não sabe o que é. Eles estão agora diante do Mar Vermelho, eles não têm saída. Os egípcios estão sendo segurados a uma distância por uma coluna de fogo. Eles não podem chegar aonde os hebreus estão. Moisés chega ao seu limite. O limite é o mar. Para Deus o limite não é o mar. Para Deus não há limite. Para nós, o limite deve ser o céu. Então, o Moisés está diante do mar e algo tem que acontecer. E o que é que Deus diz para Moisés e qual é o acontecimento? O versículo 21 diz assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Mar é normal. Dom da fé eleva o nível ao sobrenatural, vai transcendendo. Nós não conseguimos entender como, é só pelo agir de Deus. O mar está na sua forma natural, mas algo sobrenatural tem que acontecer. Mas Moisés não está vendo.
Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento, o normal vai se tornar sobrenatural. O normal vai deixar de ser normal. E o texto diz: e um vento oriental que soprou toda aquela noite fez retirar-se o mar, que era normal, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Isso é sobrenatural. Isso é deixar o normal e ir ao sobrenatural. 22, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. O que é o normal? É o mar estar lá, agitando lentamente. O sobrenatural é o vento soprado no meio do mar, fazendo caminho. O mar abre-se para fazer caminho para o vento. E antes do povo hebreu passar, fez caminho para o vento. Antes do povo passar, quem passou lá foi o vento. O vento passa no meio do mar e abre o mar. O normal passa a ser agora sobrenatural. E o vento passa e vai abrindo caminho e vai montando paredes. Isso não é normal. O mar fazer isso não é normal. O sobrenatural é Deus que está fazendo. O Moisés via, o Moisés não via, mas Deus estava dizendo: toca. O dom da fé, ele vai mostrando com detalhes como é que vai acontecer o que Deus determina. Você quer a manifestação desse dom na sua vida? O Moisés foi lá orar a Deus e vai orar. Tem que orar. Observe. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. Eles caminharam no fundo do mar em seco. Isso aqui não é normal, gente. Isso aqui é só Deus que faz. Isso é fé como dom. E Deus manifestou isso em Moisés. E o texto diz: e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. O curso natural do mar foi mudado pelo sobrenatural de Deus. Você quer que o curso diante de ti tenha mudanças, tenha transições no mundo espiritual? O dom da fé. Você precisa orar, você precisa pedir: Deus, manifesta isso. Eu quero ver isso na minha vida. Eu quero ver coisas grandes acontecer diante de mim. Se isso é verdade na tua vida, levante a tua mão direita, por favor, e dê um glória a Deus. Isso é fé como dom, manifestado no exemplo que nós temos na nossa lição. Ponto 2, nós temos o dom de curar. Não vou me deter aqui porque vai acontecer lá no ponto 3, coisas extraordinárias nos textos. Então, dons de curar. O que são os dons de curar? Deus é quem cura através dos dons. E vejam que o apóstolo Paulo, ele manifesta, escrevendo aos Coríntios, o dom da fé no singular. Não existe dons de fé, é dom da fé. Dom no singular. É um dom de fé, que ele manifesta através do Espírito Santo a quem ele quiser. Mas, nesse contexto de 1 Coríntios capítulo 12, verso 9, é no plural, é dons de curar. Porque através do Espírito Santo, Deus vai curar de diversas maneiras, pelos dons de curar. Como? Como Ele quer. Quando? Quando Ele quer. De que maneira? A dele. Então, dons de curar é segundo o conselho da vontade de Deus. Entenda isso aqui. Um conselho da vontade de Deus. A vontade se torna o próprio conselho que diz: eu vou curar. Ele tem vontade, logo ele cura. Segundo o conselho da sua vontade. Como se a vontade fosse a própria conselheira do Senhor. Vamos curar? E Deus diz: vamos. Quando? Agora? Quem? Aquele, aquela.
aquele. Deus, Ele cura do jeito que Ele quiser, através dos dons de cura, nesse aspecto. Não estou me referindo em relação a eu orar por alguém e alguém ficar curado. Eu me refiro aos dons de curar. Porque uma pessoa pode ficar curada eu colocando a mão sobre os enfermos, conforme disse Jesus, e eles ficarão curados. Mas a manifestação de dons de curar é diferente. Pode acontecer de diversas maneiras. Eu não sei como, mas o que eu sei, a minha convicção, a minha certeza, o testemunho que eu tenho, determina que Deus curou. E quando Deus cura, cura. Ele não deixa dúvidas. Deus, Ele cura. Você crê que Deus cura? Eu creio que Deus cura. Eu creio. Mas o tempo é dele. É do jeito dele. Não é eu que determino. Não é eu. É Deus que vai fazer do jeito que Ele quiser, quando Ele quiser. Nós temos no subponto 2 do ponto 2, a redenção e as curas. Primeira coisa que nós temos que entender: redenção é uma coisa, curas é outra. O que é redenção aqui? A redenção aqui é o que Cristo fez por intermédio da sua vida, morrendo na cruz do Calvário, entregando a vida dele por nós, para que a nossa alma, uma vez nós crendo no poder do Evangelho, que transforma a nossa vida, nós passamos a crer no Senhor, servimos ao Senhor, nós somos livres de uma condenação eterna. A nossa alma, dentro da redenção, ela está livre de uma condenação eterna. Mas o nosso corpo, relacionado a essa esfera terrena, ele está limitado e ele pode enfermar. Então, a redenção da nossa alma está garantida. Mas nós temos que tomar cuidado, esse é outro assunto, eu não vou falar, mas você pode ficar doente na alma. Você tem que cuidar para não adoecer na alma. Eu disse que você não pode adoecer na alma. Você precisa continuar com a tua alma saudável. E como é que eu mantenho a minha alma saudável? Diga a palavra. Diga a oração. Diga a comunhão com Deus. Existe uma redenção para a minha alma garantida, como salvo. Agora, em relação ao corpo físico, eu corro o risco, você corre o risco. Pessoas morrem por enfermidades no físico, no corpo, e elas morrem pelo tempo determinado de Deus. Não há o que fazer, não há como mudar essa verdade. Então a nossa alma tem um privilégio. O corpo físico, ele sofre danos. E nós dependemos do poder de Deus para que Ele cure. E há casos que Ele cura. Há casos que Ele não cura. Por quê? Porque Ele não quer. Porque se Ele quisesse, Ele curava. Eu preciso exigir para Deus curar? Eu nem devo. Deus, eu exijo. Exige o quê? Você imagina Deus? O quê? Tu está exigindo o quê? Deus cura quando Ele quer. Então, crente morre por doenças no físico? De Covid? De câncer? De infarto? Deus permitiu? Por quê? Estamos em um corpo limitado, que sofre danos. Subponto 3, por que os dons de poder são necessários? Para que a própria ciência veja
que o Deus que está em nós é maior que o recurso que eles têm. A ciência é boa? É. A ciência é uma boa. É boa. A medicina é boa? É. A medicina é boa. A medicina é uma bênção. Ela consegue curar em alguns aspectos? Sim. Mas há momento que limita. Chega um momento que eles não têm mais recurso. Aí nós temos. Então, por que são necessários as manifestações desses dons de poder? Porque nós vivemos num mundo incrédulo. Você pode observar, em diversos casos, centenas de casos, quem sabe você até já presenciou algum, pela tua família ou pela tua própria vida. Os médicos às vezes dizem, isso aí é uma sorte, tu teve muita sorte. Palavras liberadas para crentes, tu teve muita sorte, porque o teu quadro, o resultado do quadro em relação à tua vida, era para você estar morto. Tua sorte é muito grande, hein? Isso não é sorte, isso é Deus. Porque eles foram ao limite. Para Deus, não há limites. Ele vai chamar lá do além, você vai ver daqui a pouco. Não há limites para a voz de Deus agir. Quando Ele manda, Ele manda. Então, quanto aos dons de curas, eles são manifestações de poder sobrenatural. Sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo. Então, nós precisamos entender essas verdades bíblicas. E no ponto 3, nós chegamos ao dom de operação de maravilhas. O dom de operação de maravilhas. Subponto 1, o dom de operação de milagres ou maravilhas. Este dom, quando ele é manifesto, quando Deus usa uma pessoa na operação de maravilhas, altera a ordem natural das coisas, consideradas impossíveis e impensáveis. Eu vou repetir, o dom de operação de maravilhas ou de milagres altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Vamos voltar lá no Moisés. Êxodo. Vamos lá em Êxodo. Olha que coisa tremenda isso aqui, irmãos. Lá no versículo 13, Êxodo capítulo 14 e o verso 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vejam. O que esse dom faz? Nós ver o que não estamos vendo. Quando ele se manifesta. O texto diz: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Quando? Hoje. O texto bíblico determina que tem um tempo para Deus manifestar. Nessa situação, nessa circunstância, para Moisés, era naquele dia. E o texto diz: hoje vos fará. Quem fez? Quem fez? Quando?
Um exemplo bíblico, no subponto 2, em relação ao dom de operação de maravilhas. O ministério de Jesus, irmãos, ele era marcado por curas e milagres, sim ou não? Curou pouco ou curou muito? Mais no físico ou mais na alma? Jesus curou mais o físico ou mais a alma? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8. É o exemplo que nós temos na lição. Verso 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguram. O seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade. Diga tempestade. De sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus, mas os discípulos vieram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena? Ao nível da fé. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande. O mar foi repreendido. Você sabe que na passagem Jesus disse o quê? Acalma-te, mar. Aquieta-te, mar. Eu sei que rio tem braço. A gente usa essa expressão, né? Lá no braço do rio, ou do rio. Mas mar ter ouvido? E diz o texto: repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande. Os estudiosos dizem que numa grande tempestade no mar, depois que ela calma, depois que ela para, o mar fica agitado ainda 3 a 4 horas. Aqui parou na hora. Lucas 7. Não dá para explorar mais. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo de número 7. Versículo 11. Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Naim só existe na Bíblia porque Jesus foi lá. Quem é que ia com Jesus? Os seus discípulos. E uma numerosa multidão. E uma turma com Jesus e os discípulos. Como se aproximasse da porta da cidade, Jesus está indo para a cidade de Naim. Depois, rumo a Jerusalém. Eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. Jesus vem com os discípulos e uma multidão, e a mulher vem com um povão e um morto. E Jesus vem com gente viva. A mulher está indo para o cemitério. Jesus tem outro rumo, Jesus tem outro curso, Jesus tem outro caminho, Jesus está indo para outro lugar. O destino final com Cristo é o céu. Terrível destino é o cemitério sem Jesus. Feliz é aquele que termina a vida andando com Jesus, indo para lá, para a cidade santa. Porque no céu não tem cemitério. Não tem morte, não tem choro, não tem lago, acabou. Se encontra 2 filhos, o filho de Deus, vivo, e o filho da viúva de Naim, morto. Encontra-se uma mulher sofrida com o servo sofredor. As multidões se encontram. Uma parte da multidão salva e a outra perdida. Assim é nós o curso da vida na terra. E diz o texto que Jesus fez ressuscitar o filho da viúva de Naim. Houve um encontro da vida com a morte. Ele ressuscita o filho e devolve para a mulher, para sua mãe. Não dá tempo. Eu quero levar você
a Marcos 5. Marcos 5. Você pode dar glória a Deus? Você lembra do pedido de Jairo? Ele vai a Jesus. Ele vai pedir ajuda a Jesus. Porque ele sabe que Jesus pode fazer algo por ele. A Bíblia diz que quando ele vai pedir ajuda para Jesus, a menina está. Quando Jesus está indo, Jesus quis ir na casa de Jairo. Ele está indo, ele está manifestando vontade de ir à casa do Jairo. Mas de repente alguém entra na cena e toma a cena do Jairo, e a atenção é voltada para uma mulher com o fluxo de sangue. Ela vem a Jesus e toca na orla. E o texto diz que de Cristo saiu virtude. Cristo para e diz: alguém me tocou. O Pedro: Senhor, tem uma turma, uma multidão, está apertando, comprimindo o Senhor, e o Senhor perguntar quem tocou, não é um negócio. Não, me tocou diferente. É diferente de me apertar, me tocou. Porque quando tocou, de mim saiu virtude. De mim saiu poder. Dons de poder. Quando ele manifesta na nossa vida, manifesta o. Por isso que o poder é de Deus. A excelência de Deus nos vasos de barro. Por isso, nós devemos tributar a Deus toda a glória e honra, porque quem faz é Ele. Ele para e Jesus pergunta: quem me tocou? A mulher tocou e foi se retirando. Quem me tocou? E a pressão foi tão grande que ela tem que se apresentar. Fui eu. Por quê? Não pode uma pessoa esconder-se de Cristo se ele realizou algo milagroso. Ela precisa se apresentar. E aí, lá no versículo 34 de Marcos 5, Jesus diz assim, ó: filha, a tua fé, o que salvou ela? Ela não era? Vai-te em? Ela não tinha? Não, em primeiro lugar, ela não tinha sal. E não tendo salvação, ela não tem? Você entende que a paz de Cristo só tem quem é salvo? E fica, ela não era salva, ela não tinha paz e ela não era? Fica livre de algo aqui. Fica livre do teu. Quantos foram livres aqui? Todos levantaram as mãos. Glória a Deus. João capítulo 11. Estamos já nos preparando para encerrar esta lição. João capítulo 11. Você conhece muito bem a história da ressurreição de Lázaro. Lázaro está morto há quantos dias? 5? 5? 5? 5? Diga 4. Diga 4. 4 ou 5? Versículo 39. Então, diante daquela situação, olhe para mim,
Lázaro morto, sepultado, cheirando mal. Nada fede mais que um ser humano morto, cheirando mal. E aí você conhece a história: Jesus, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. É provável que não mesmo. Morre se ele deixa. Morre se ele permite. Mas se ele quiser ressuscitar, agindo Deus, lá está o lugar que Lázaro está sepultado. E Jesus dá uma ordem. Estou resumindo a história porque você é um crente leitor da Bíblia, é bem doutrinado, é bem ensinado, e a tua disciplina bíblica me faz entender que dispensa comentários dos textos anteriores. E no versículo 39, Jesus está diante do túmulo, e ele dá uma ordem: tirai, para os aflitos foi tirem a pedra. Para o morto, essa não foi a ordem. Tu está aflito? Tirou? Mas não é tudo, vem algo ainda aí. Disse-lhe Marta: irmão do morto, Senhor, já cheira mal. Quantos dias? Versículo 40. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás. Jesus chama Marta de incrédula de uma forma muito inteligente. Jesus chama Marta de incrédula, com elegância. Eu não te disse? Eu não te disse? Que se creres, verás a glória de Deus, então te prepara. Tirou a pedra já, né? Tirou? Estava aflito? Tirou. 41. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: como é que a oração começa? Como é que a oração bíblica começa? Não é a Jesus. Senhor Jesus, não é Senhor Jesus, é Pai. Jesus ensinou: Pai nosso, Pai meu, Pai teu, Pai nosso. Deus só é Pai de quem é filho. O mundo diz: Deus é Pai, mas é Pai dos crentes. Pai, graças te dou porque ele orou para isso aqui. Você não vê Jesus fazendo uma oração de vários minutos diante do sepulcro. Ele disse: Pai, eu te dou graças porque tu sempre... Ele entendeu que Deus autorizava ele chamar Lázaro para fora. Para os aflitos, tira a pedra. Para Lázaro, sai para fora. E ele tem que chamar o Lázaro pelo nome, porque se ele diz vem para fora, vinha uma turma. – 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro! Vem para fora. Deixa eu explicar. A voz de Jesus passa pela pedra. A voz de Jesus
entra no reino da morte. A voz de Jesus entra naquele sepulcro. A voz de Jesus passa pelo Hades. A voz de Jesus passa por cima do abismo. A voz de Jesus chega no seio de Abraão. E no seio de Abraão, aonde estava o Lázaro, a voz chega nos ouvidos de Lázaro. E a ordem era: Lázaro, sai para fora! Se lá naquele contexto ele pudesse dizer, ele diria: eu conheço essa voz. É a voz do meu amigo, é a voz do meu amigo. O além, o além, o além. Teve que liberar Lázaro daquele lugar, ele voltar em vida. E a Bíblia diz que ele ressuscitou. Saiu aquele que estivera morto. Quando diz saiu, se você fizer uma pesquisa, um estudo, não dá tempo agora para desenvolver, os degraus daquele local onde ele estava sepultado. Ele tem que se mover. Vem para fora! E a Bíblia diz que aquele que estivera morto, tendo os pés e mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço, estava vivo. E aí ele dá uma ordem: tire as ataduras e deixe ele ir. Fique em pé, por favor. Vamos louvar o Senhor. Quantos aqui estão preparados para receber milagres de Deus? Ser usados por Deus para realizações de milagres na terra. Ore a Deus, adore a Deus. É momento de nós adorarmos ao Senhor, glorificarmos o seu nome. Estamos na presença do Senhor. Viemos aqui para adorar o seu nome e aprender da sua palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Pela fé posso mudar, pela fé posso alcançar. Quem crê nisso nessa manhã? Aleluia! Pela fé posso viver. Oh, pela fé, cante. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz. Não há muralhas, cante. Não
Vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado por esse tempo do Senhor na nossa vida. Obrigado pela Tua presença em nós. Tu estás aqui. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, que consola, que ajuda, que fortalece, que dá o respaldo necessário para continuar a jornada. Nós te louvamos, Pai, pela Tua palavra. Nós te louvamos pela Tua graça ser manifestada sobre a nossa vida. Obrigado pelas manifestações do Espírito Santo em nosso meio, na nossa vida, na nossa casa. Te louvamos por ter curado as feridas da nossa alma, por estarmos livres para adorar o Teu nome. Nós queremos Te louvar pela Tua igreja, pelo Teu povo. Eu quero Te louvar por esta igreja, por esta querida igreja, essa amada igreja. Que Tu tens a direção, que Tu tens o domínio, porque ela é Tua, ela Te pertence. E nós oramos para que sejamos usados pelo Senhor nesta hora final. Oramos para que o Senhor use a nossa vida. Manifesta os dons de poder em nós. Cura pessoas. Mas cura o aflito, o abatido, o angustiado, aquele que está preso pelas obras contrárias. Nós oramos, Pai, para que a bênção do Senhor continue conosco, no nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco, muito especialmente a todos vocês que estão aqui, muitos irmãos aqui da nossa cidade, irmãos lá de São Paulo, irmãos de Sarandi, São José do Ouro, de Balneário Pissarras, Bom Jesus, Porto Alegre, Carazinho, a cidade amada onde eu nasci, Novo Barreiro, Santa Catarina, Caxias do Sul, muito provavelmente São Borja também. Que Deus abençoe esses irmãos, Caxias do Sul, muito provavelmente Pastor Paulo, nos assistindo com a sua querida família. Nossa saudação, nosso abraço ao Pastor Paulo, e cremos que a mão do Senhor continuará sobre o seu povo. Amém? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a vida de todos. E juntos nós dizemos: amém. Esta escola bíblica Videira Frutífera está encerrada em nome de Jesus. Um abençoado domingo.